Hoje nós temos em mãos um material que, sinceramente, subverte completamente a forma como se costuma olhar para textos clássicos. Com certeza. É uma quebra total de paradigma. Exato. A nossa exploração de hoje mergulha direto nas páginas de Salmos comentados. Uma obra monumental, diga-se de passagem. Nossa, sem dúvida. É um texto onde os 150 salmos de Davi ganham uma dimensão totalmente nova e muito diferente do habitual. E vale ressaltar que estamos falando das interpretações de JHS, que vêm acompanhados pelos extensos comentários de Sebastião Vieira Vidal. E isso, para quem acompanha as tradições ligadas à Sociedade Brasileira de Obiose, esse é um documento central, né? Sim, é uma base fundamental para eles. Mas o que mais me deixou intrigado logo de cara não é apenas o valor histórico do texto, é a premissa mecânica que ele propõe. Pois é. A missão desta nossa análise de hoje não é, de forma alguma, olhar para o Salmo sob uma ótica de liturgia tradicional. Certo. O objetivo aqui é decodificar a engenharia oculta que a obra descreve. O material apresenta esses versos não como, simples poemas religiosos de louvor ou de lamento. Aham, não é só poesia. Longe disso. Eles são descritos como verdadeiras chaves vibracionais. Na visão estruturada por JHS e por Vidal, trata-se de um receituário cabalístico e taumatúrgico muito rigoroso. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que cada agrupamento de palavras tem uma função bem específica para alterar a matéria, tratar patologias físicas e até interagir com as engrenagens ocultas do universo. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, olha, quando entramos no território de usar uma estrofe antiga como uma prescrição médica, a coisa fica séria. Fica bem literal, na verdade. Exatamente. Imagina usar um salmo como escudo de proteção contra uma tempestade. A dinâmica muda completamente daquela ideia de fé puramente devocional para o que a obra trata como uma ciência espiritual aplicada. Uma mecânica precisa. Sim, e a estrutura do documento já sinaliza essa matemática logo nas primeiras páginas. Por exemplo, o número 150 não é tratado como uma simples coincidência editorial. Ah, definitivamente não. A arquitetura numérica é o primeiro pilar dessa tese. E como o texto justifica isso? Porque há toda uma fundamentação cabalística para que os salmos sejam exatamente 150, certo? Certo. A obra estabelece que os 150 salmos são, na verdade, o resultado de uma multiplicação. Uma equação? Isso, uma equação do arcano 15 que, nesse contexto esotérico, representa a grande luz, ou a força criadora, multiplicado pelos 10 mandamentos. Caramba, 150 cravado. Sim, e essa base matemática serve justamente para justificar por que o material encara esses versos como fórmulas operacionais, fórmulas de teurgia e taumaturgia. Então a recitação não é só da boca para fora. De jeito nenhum. A intenção de quem recita, quando aliada à vibração exata daquelas palavras, funcionaria como um código. Um código capaz de acessar planos superiores e materializar mudanças palpáveis no plano físico. É quase como uma tecnologia de som e intenção. Uma definição perfeita. É tecnologia vibratória. E as aplicações que estão documentadas nos comentários, elas são vastas e vão muito além do aspecto puramente espiritual. Há uma utilidade material muito bem delineada no texto. Sim, os exemplos são muito práticos. O texto faz associações diretas impressionantes. O Salmo número 1, por exemplo, é indicado para garantir a vitalidade das colheitas e manter a integridade moral do indivíduo. Uma combinação interessante de prosperidade externa e interna. Já o Salmo número 6 foca em curas bem densas. Ele é prescrito na obra para enfermidades ósseas, problemas sanguíneos e congestões crônicas. E tem o Salmo 10 também. O Salmo 10 entra como um escudo vibracional para viajantes e uma chave terapêutica para doenças oculares. É fascinante observar como a obra constrói essa espécie de farmácia espiritual. Uma farmácia onde o remédio não é ingerido. Exato, o remédio é entoado. Mas, sabe, o que realmente chama a atenção nessa farmácia toda é a explicação fisiológica que os comentários oferecem para certas dores. O Salmo número 3 é um ótimo exemplo disso. O que é fascinante aqui é justamente como o texto correlaciona a evolução da consciência com o atrito físico. Como assim? Vidal não apenas prescreve o uso.
Ela disseca o porquê de o corpo doer nessas regiões específicas durante a jornada espiritual. E um diagnóstico esotérico por trás da dor. Exatamente. A tese presente no material é de que quando um indivíduo passa por um acelerado processo de evolução espiritual, o seu eu interno entra em um estado de expansão. Ele cresce. Isso. E esse inchaço áurico, por assim dizer, exige mais espaço, o que inevitavelmente acaba gerando um choque de forças contra a densidade do plano físico e contra correntes de oposição. É quase uma lida física aplicada à metafísica, onde a expansão acelerada há um atrito correspondente. Uma fricção violenta. Mas me tira uma dúvida baseada na fonte. Por que essas forças de oposição miram justamente a cabeça ou a garganta? O que a anatomia oculta descrita no material revela sobre esses alvos específicos? A explicação repousa totalmente sobre o simbolismo e a função vibratória desses órgãos. A cabeça, no texto, é descrita como o berço, a gênese da sabedoria divina no microcosmo humano. O centro de comando. E a garganta e os dentes representam a externalização dessa sabedoria. Eles são os portais anatômicos do verbo, a ferramenta física do som criador. Entendi. Então um ataque tem um propósito estratégico. Sim, dentro da lógica esotérica apresentada, as forças contrárias ao desenvolvimento humano não atacam aleatoriamente. Elas investem contra os centros de intelecção e de expressão. Para tentar neutralizar o órgão do conhecimento antes que a sabedoria possa ser vocalizada e manifestada. Exato. A dor física, nesse cenário, é apenas o sintoma biológico de uma violenta batalha invisível pelo controle da expressão criadora. Essa perspectiva transforma completamente a maneira como se observa o próprio desconforto corporal. E já que tocamos na ideia de batalhas invisíveis, o material dedica um espaço imenso aos conflitos internos da psique. E ele usa termos bem específicos para isso. Sim, utilizando conceitos orientais bem conhecidos de quem estuda o esoterismo a fundo. A jornada de sublimar as nidanas e potencializar as eskandas ganha um verdadeiro manual prático através dos salmos. Como exatamente os comentários estruturam essa alquimia interna? O documento opera com a premissa de que a mente humana é o campo de batalha principal. É onde as nidanas tentam constantemente subjugar as eskandas. Para o nosso público ficar na mesma página, as nidanas seriam o quê, segundo a obra? As nidanas são descritas como as tendências inferiores, as paixões cristalizadas e o karma acumulado. Já as eskandas representam o oposto. São as virtudes, as causas positivas e os atributos construtivos. O peso contra a leveza. Isso. E a função prática da recitação de certos salmos é criar uma frequência capaz de desintegrar as vibrações densas dessas nidanas. Isso permite que as eskandas germinem e prosperem. É um trabalho braçal, quase. É um processo constante de refino vibratório. A vontade humana deve atuar ativamente ali, e não apenas esperar por uma intervenção externa milagrosa. E há uma imagem construída no comentário do Salmo número 5 que ilustra isso de uma maneira simplesmente brilhante. A metáfora dos cavalos? Isso. A obra utiliza a imagem de uma fuga desesperada, onde o indivíduo precisa escapar de ser pisoteado pelas 4 patas do cavalo negro. Uma imagem bem forte. E o texto nomeia essas batas. Elas são a preguiça, a maldade, a maledicência e a hipocrisia. A domesticação dessas forças exige que o praticante passe a montar cavalos brancos. Cujas patas têm outros significados. Sim, as patas do cavalo branco são descritas como a atividade contínua, a bondade, o pensamento positivo e a sinceridade. É uma alegoria poderosa sobre não apenas frear os instintos destrutivos, mas substituí-los ativamente por um veículo evolutivo muito mais puro. E para que essa substituição realmente ocorra, a obra ressignifica um conceito que no dia a dia é frequentemente mal compreendido: Qual o conceito? a resignação. Nos comentários do Salmo 22, o texto deixa muito claro que resignação não é cruzar os braços diante do karma ou aceitar o sofrimento com passividade. Não é ser conformista. De jeito nenhum. A análise etimológica que Vidal apresenta é reveladora. Ele divide a palavra resignação em 2 partes. Res, indicando a cabeça ou o polo da razão. E ignação, remetendo ao fogo. Res,
cabeça. Ignação, fogo. Então a proposta é que a mente atue literalmente como uma fornalha alquímica. Precisamente. A verdadeira resignação, segundo a obra, é a aplicação desse fogo racional. Interessante. Significa utilizar a clareza cortante da inteligência superior para queimar as próprias imperfeições emocionais e as ilusões do ego. Em vez de ser consumido pela tormenta instintiva das paixões, o indivíduo usa a capacidade de discernimento como uma chama que calcina a dor e a ignorância. É a emoção inferior sendo transmutada em uma razão serena. Essa é a grande chave da alquimia interna no texto. E o que tudo isso significa quando transpomos essa fornalha interna para o cenário macro? O impacto geopolítico. Sim, porque a obra não isola o praticante em uma bolha de autoaperfeiçoamento, de autoajuda. A análise do Salmo número 2, por exemplo, eleva essa discussão para o nível global. Aborda diretamente a questão das tiranias e das grandes guerras ao longo da história humana. É um salto de escala. O texto parece traçar uma linha bem direta entre a desordem psicológica individual e o colapso de civilizações inteiras. E se conectarmos isso ao quadro geral da tradição presente nos comentários, entendemos que as guerras e as tiranias são tratadas simplesmente como sintoma de uma desconexão fundamental. Uma desconexão das leis naturais. O documento argumenta que o caos sistêmico ocorre quando as sociedades substituem as leis divinas, as frequências harmoniosas da natureza, por leis humanas. Leis que são regidas pelo egoísmo, pela cobiça e pelas nidanas coletivas. É nesse ponto que a concepção de Agartha entra como um contraponto estrutural necessário na narrativa, não é? Exatamente. Agartha é referida no texto como o coração flamejante e surge não apenas como um conceito abstrato ou um mito, mas como o padrão ouro de governança cósmica. A obra sugere que a estabilidade do mundo da superfície depende inteiramente da sintonia com esse governo espiritual oculto. A visão apresentada é a de que Agartha opera num estado de eterna primavera. É um local livre das fricções kármicas que geram doenças e conflitos no nosso plano físico, justamente porque está em alinhamento absoluto com a lei universal. E a tese de JHS e de Vidal é bem severa nesse aspecto das nações. Visível do rei do mundo. Quando a humanidade rompe com essa sintonia vibratória e tenta governar a si mesma, através de mecanismos baseados no orgulho, o resultado matemático é a ruína. Uma ruína que se manifesta de forma visceral na própria biologia do planeta. O comentário sobre o Salmo 10 é contundente ao tratar das calamidades naturais. As respostas da Terra. Isso. Ao mencionar enchentes, furacões e terremotos tectônicos, a obra não os descreve como castigos divinos no sentido religioso tradicional. Não é visto como mecânica pura. Eles descrevem como uma reação mecânica de autodefesa. O texto argumenta que a humanidade pode desenvolver a tecnologia bélica que desejar, mas não existem armamentos capazes de neutralizar a força da natureza. É impossível vencer a fonte. Esses eventos extremos são descritos como a revolta da mãe natureza contra a poluição, a destruição sistemática e as invenções nocivas da civilização. No fundo, é como se fosse o sistema imunológico do planeta respondendo a um agente patogênico. E isso levanta uma questão importantíssima sobre como a obra entende a economia do karma e as transações de energia. Sim, a balança cósmica. Se a natureza reage para balancear as agressões, a dinâmica da cura e dos chamados milagres também obedece a uma contabilidade extremamente rigorosa. A cura, na perspectiva destes salmos, nunca é um presente sem consequências. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. Porque, ao mergulharmos nos comentários dos Salmos 15 e 21, que tratam das curas fantásticas, pode-se presumir que a intercessão divina simplesmente anula o problema sem deixar rastros. A famosa ideia de que a graça apaga tudo. Mas a mecânica esotérica que Vidal detalha destrói completamente essa noção de uma graça gratuita. Há uma lei de reciprocidade implacável operando nos bastidores. Uma lei transacional. Como essa transação de energia funciona quando um ser de alta hierarquia resolve interferir numa doença física. A engenharia oculta descrita no material é complexa e exige um nível altíssimo de responsabilidade. O texto cita repetidamente as ações do Supremo Senhor IHS. E o que acontece quando há uma cura? Quando um avatar realiza uma cura teúrgica, removendo uma moléstia sem o uso de remédios ou cirurgias profanas, uma balança kármica é ativada no mesmo instante.
O karma não desaparece no ar? De forma alguma. A doença física era o esgotamento de um karma específico daquela pessoa. Se a doença é removida magicamente, a energia correspondente a esse peso precisa ir para algum lugar. Para onde vai? A obra afirma que o mestre absorve essa carga densa para si próprio. A partir desse momento exato, a pessoa curada contrai uma dívida de reciprocidade gigantesca com a lei universal. O que significa que a cura exige uma mudança imediata de conduta na vida da pessoa? Imediata e absoluta. Se o indivíduo não utilizar aquela nova vitalidade recebida para trabalhar ativamente em benefício da evolução humana, o que acontece com a carga que foi transferida para o mestre? É aí que reside o peso terrível dessa dinâmica na obra. Se a pessoa curada decide retornar aos padrões inferiores ou viver de forma egoísta, a carga kármica que estava suspensa precipita-se sobre a estrutura física do próprio mestre. Ele pagou preço físico? Sim, o avatar adoece porque funcionou como um para-raios para uma descarga que a pessoa se recusou a aterrar, prestando serviço à humanidade. Essa explicação é fantástica porque joga uma luz enorme sobre um detalhe histórico muito peculiar mencionado no livro. Há um relato de que o líder da própria instituição, após realizar a cura de milhares de pessoas ao longo dos anos, contraiu uma série de enfermidades severas. Um peso físico incalculável. E o mais intrigante é a regra rígida por trás disso. Nenhum adepto ou figura de hierarquia espiritual superior tinha permissão para curá-lo dessas dores. Uma restrição curiosa à primeira vista. Ele só podia receber cuidados da medicina profana, de médicos comuns. O raciocínio do texto é de que essa era uma consequência direta dessa absorção massiva de karma, uma transação real e negociável. E a lição que os autores extraem disso é duríssima. Claríssima. Exige-se que quem busca esse conhecimento viva inteiramente para a obra, tornando-se uma engrenagem útil, e não que viva da obra, atuando como um parasita energético que só drena recursos. E essa seriedade no manejo das forças ocultas atinge um nível quase de engenharia de laboratório quando a análise da obra se volta para o Salmo 20. O Salmo 20 é um capítulo à parte. O material transcende qualquer interpretação poética ali. Ele apresenta uma instrução pragmática para a criação de uma entidade viva, através do foco mental humano. O texto chama essa criação autônoma de um deva, correto? Sim, um deva. Esse trecho entra num território que parece pura arquitetura psíquica. Como exatamente os comentários de JHS e Vidal estruturam a técnica de criação desse guardião? O processo descrito é de um rigor visual e sonoro absoluto. A técnica ensina que o operador deve construir no plano mental um globo de luz azul vibrante. Uma visualização intensa. No epicentro dessa esfera azul, deve-se visualizar a palavra pax, de paz em latim, em letras luminosas amarelas. Mas não há só projetar as letras como num letreiro. Tem uma forma por trás disso. O material descreve uma antropomorfização dessas letras. A letra P deve formar a cabeça, a coluna ou a espada da entidade. A letra A modela os pulmões e as asas. E a letra X estrutura os membros e o sistema nervoso. Uma construção membro a membro. A tese operacional é que o pensamento inabalável fornece a forma, um molde magnético. A entoação rítmica dos mantras injeta a alma, e o profundo estudo das revelações fornece o espírito dessa entidade. E a capacidade da mente humana de mimetizar o ato criador do universo. Mas ter uma ferramenta de tamanha potência nas mãos, obviamente carrega riscos catastróficos. Riscos altíssimos. Qual é o alerta que a fonte faz sobre o perfil de quem ousa operar esse tipo de alquimia? Esse alerta é possivelmente a parte mais crítica dessa instrução toda. O documento garante que, se a operação for bem sucedida, o deva servirá como um protetor familiar invisível através de várias gerações. Um escudo familiar duradouro. Porém, a ressalva é categórica. O operador precisa possuir uma pureza de caráter inquestionável. Precisa ser pautado na modéstia e na verdadeira humildade. E se não for? Caso a pessoa tente criar essa entidade carregando dentro de si o peso da vaidade, do orgulho intelectual ou da ambição desmedida, o resultado é desastroso. O feitiço vira contra o feiticeiro. A força mental não criará um guardião eliminado, mas vai animar um monstro psíquico moldado à imagem das nidanas do seu criador. Esse deva distorcido passará a parasitar a família e a gerar tragédias. É assustador pensar nisso.
Portanto, a ética e a pureza de intenção não são apenas concílios morais de boa convivência nesse sistema. São requisitos técnicos. A verdadeira blindagem de segurança para que a teurgia não se transforme em magia negra involuntária. E essa capacidade criadora tem um assento fisiológico, não está pairando no vazio. O texto localiza isso muito bem. Nos comentários do Salmo 23, a obra aponta para uma anatomia oculta específica, situando o chakra cardíaco, o anahata, como o verdadeiro espelho do universo. O centro de tudo. O coração espiritual é descrito como a sede do sistema humano. É o ponto de convergência onde a ordem cósmica pode ser decodificada e refletida. É a partir desse centro que o impulso criador deve nascer. E isso justifica por que a pureza de intenções, vinda do coração, é tão vital para que todo esse maquinário operado através dos salmos funcione harmoniosamente. Sem dúvida. Quando se observa o arco completo desta obra formidável, fica claro que o objetivo de dissecar os salmos com tanta precisão técnica é oferecer um mapa real de emancipação. É um manual de sobrevivência anímica, onde a aflição, o medo e o desespero são tratados puramente como patologias da psique, reflexos diretos de uma desconexão com as leis eubióticas. O texto ensina que a superação não cai do céu. Exige a transformação ativa da força emocional bruta na nitidez da inteligência. E o comentário sobre o Salmo 14 amarra brilhantemente essa ideia de responsabilidade. É a redefinição de caridade. Sim. Ao discutir a caridade, a obra descarta totalmente a noção de simplesmente distribuir esmolas para aplacar a própria consciência. A visão do texto é muito mais estrutural. A verdadeira caridade defendida ali é pedagógica. É fornecer o conhecimento, as ferramentas e os meios para que o próximo possa se erguer, subsistir e evoluir através do seu próprio esforço, restabelecendo a própria dignidade kármica. Dar os meios, não apenas o fim. É uma responsabilidade gigante. Gigante. E para fechar a nossa imersão por essas páginas densas, tem um trecho no material de origem que ressoa muito forte e serve como uma excelente reflexão final. O texto traz a seguinte premissa, e eu cito: "O homem é uma estação irradiadora de música, segundo os seus atos e pensamentos." Uma frase que sintetiza tudo. Toda a mecânica exposta no Salmo 20 deixou claro que a intenção humana não morre dentro do crânio. Ela ganha forma vibracional e se materializa no espaço. Ela constrói o ambiente em volta. Exato. Fica, então, uma reflexão central para quem acompanhou essa exploração conosco. Se a nossa mente opera como uma fábrica incessante, moldando realidades invisíveis a cada segundo, que tipo de entidades, de arquiteturas e de atmosferas estão sendo construídas agora mesmo pelos nossos padrões diários de pensamento? É uma provocação que vira a atenção para dentro, transforma o simples ato de pensar numa grande responsabilidade cósmica. Será que o som irradiado pelas nossas escolhas está compondo uma sinfonia capaz de organizar o caos ao nosso redor? Ou estamos, através dos nossos próprios instintos inexplorados, alimentando silenciosamente a próxima tempestade? Uma excelente pergunta para levar para o dia a dia. Percorrer essa engenharia de frequências e de transmutações mentais só reforça que os textos antigos ainda guardam muitas camadas prontas para quem tem as chaves certas. O convite é manter a mente afiada e continuar questionando as aparências. Até a nossa próxima exploração.